Olá, seja bem-vindo a mais um programa Análise Direta. Com a aprovação em 2 turnos no dia 16 de setembro, o plenário do Senado concluiu a votação do projeto da mini-reforma eleitoral. O texto será encaminhado agora para a Câmara dos Deputados. E para tirar todas as nossas dúvidas, o nosso convidado de hoje é o consultor político e professor universitário Eduardo Negrão. Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado, Leandro, pelo convite e a todos os seus telespectadores. É um prazer recebê-lo. Para começar o nosso bate-papo, doutor, qual que é o objetivo dessa mini-reforma eleitoral, que tanto foi abordada, discutida? O objetivo, em tese, seria dar mais transparência, uma dinâmica mais simples, para o processo eleitoral no Brasil. É importante ressaltar que, desde a redemocratização, nós não tivemos sequer 2 eleições com a mesma legislação. Sempre, em todas, a cada 2 anos, não a cada 4 anos, a cada 2 anos, temos mudanças significativas no regime, ou na legislação, ou com novos decretos, enfim, tem traduzindo mudanças na regra do jogo. E geralmente como essa em cima da hora, a menos de 1 ano das eleições. Há quanto tempo ela vem sendo discutida? A mini-reforma, acho que desde sempre. Mas os temas principais, que são financiamentos de campanha, a mudança para voto distrital, as formas, uma organização melhor das formas, mais clara de financiamento, se vai ser o financiamento público ou privado, com algum controle, porque do jeito que está hoje, não tem financiamento público e tem o financiamento privado 1 e o privado 2. O privado 1 é aquele que é declarado e o 2 é o de caixa 2, que equivale a 70% dos valores das campanhas. 70%? 70%. De cada 1 milhão gasto em campanhas eleitorais, declarados nas prestações de contas, nós temos 7 milhões não declarados, para dizer o mínimo. É muita diferença, né? Isso, infelizmente, muitas vezes inclui a remuneração dos consultores políticos contra a vontade, lógico, não todos aqui, senão a minha associação lá protesta, o presidente Carlos Maianelli, mas a verdade é que todos os envolvidos no processo eleitoral, cabos eleitorais, secretários, empresas de marketing, de telemarketing, os consultores, vivem com esse drama, Você deve ter observado que no mensalão foi envolvido um dos maiores profissionais de marketing político do Brasil, mas meio que a revelia, porque o profissional tinha um contrato com valores claros, um contrato público. Eu me lembro quando ele fechou o contrato, até saiu em revistas de circulação nacional. Depois, na hora de receber, o político chega, o coordenador da campanha, fala: olha, nós temos essa forma de pagar, pelas Ilhas Caimã, vamos dizer, ou você não recebe. Então, quer dizer, o profissional é pressionado dessa forma, ou ele toma um grande prejuízo, ou recebe de forma irregular. É uma situação muito delicada que, infelizmente, essa mini-reforma ainda não aborda. Ele não aborda esse tema, então, tão polêmico. Não. Quais outros pontos importantes que ela aborda? O senhor citou alguns. Quais? Olha, essa mini-reforma, você me desculpe, foi mais assim cosméticas, Pequena mudança na comunicação visual, os pôsteres, o outdoor já é proibido, mas os cavaletes placas, também, cavaletes, muda um pouco as regras de contratação de cabos eleitorais, abre uma janela para empresas mistas, por exemplo, eu vou citar uma muito grande, que é a Petrobras. Abre-se uma janela para, por exemplo, que diretores de estatais possam fazer doações. É uma situação muito perigosa essa. Não que os diretores de estatais, seja a Petrobras, qualquer uma, empresas de capital misto, eu quero dizer, e a Petrobras é uma delas, vão sair fazendo doações. Mas, como muitas vezes aquele cargo é por indicação política, ele pode ser convidado com muita ênfase a fazer uma doação. Mas isso, estamos no campo das teses, porque essa reforma ainda não foi aprovada até o dia 3 de outubro, ainda está na Câmara, e agora não valerá essas pequenas mudanças para a eleição de 2014, que é o que nos envolve nesse momento. Então, 2014, essas mudanças não vão acontecer, só para a próxima eleição em 2016? Não, só se elas tivessem sido aprovadas. Qualquer mudança na legislação eleitoral tem que ser com 1 ano de antecedência em relação à próxima eleição. Mas dos males o menor. Talvez, com mais tempo,
possa se discutir situações mais sérias na reforma eleitoral, que é o voto distrital misto, limitação de eleições para cargos parlamentares, vereador, deputado estadual, deputado federal, e, enfim, e principalmente financiamento de campanha. Isso é questão sine qua non. Tem um ponto dela também da mini-reforma, a questão dos shows. Até a madrugada do dia da eleição agora é permitido, é isso? Em tese, sim, né? Essa é uma coisa complicada, porque são permitidos os comícios. Comícios, né? Isso. Até agradeço a sua lembrança, havia me esquecido. Só que não o show. Ah, o show. Imaginar que as pessoas vão reunir milhares de pessoas em torno do comício, desde quando foi uma alteração recente, proibiu-se os shows, os showmícios, agora isso. Só comício, só o político falando, nem o cantor que é candidato pode cantar no seu próprio comício, né? Como, por exemplo, foi o caso do vice-prefeito de São Bernardo aqui, que é um cantor famoso, quando ele foi candidato a estadual e depois a vice-prefeito, ele não podia usar das suas habilidades, né? E pode fazer comício, mas não showmício. Isso é uma coisa muito delicada. Um comício nas vésperas das eleições pode ser usado hipoteticamente para reunir eleitores, um eventual compra ou direcionamento de votos. Eu acho que essa é uma mudança que acrescenta muito pouco. No entanto, ela foi aprovada. Você acha perigoso essa mudança? Eu acho extremamente perigoso. Acho que a motivação do brasileiro para ir num comício num sábado à noite, as eleições sempre acontecem domingo, é minúscula, a menos que haja um incentivo. E é esse incentivo que é perigoso. Que é perigoso, né? Esse interesse aí por trás dos planos. Nas vésperas, você imagine assim, uma eleição numa cidade pequena, né? Na minha Palmital, lá no Oeste Paulista, ou qualquer outra cidade, onde um prefeito candidato à reeleição tem sempre uma força muito maior que um candidato, uma força estrutural, financeira, qualquer prefeito, em qualquer época. Né? Imagine o poder dele de aglutinar pessoas através dos cargos comissionados, até dos funcionários regulares, em contrapartida seja qual for o candidato de oposição. Né? É uma situação muito delicada. Eu não estou afirmando que isso vai acontecer, mas dado aos hábitos e costumes das eleições brasileiras, é preocupante. A gente falou agora do showmício, que não é mais permitido, agora os comícios até a madrugada, que o senhor falou dessa questão perigosa, e também da retirada da prisão de até 1 ano para o crime de boca de urna. Isso também está nessa mini-reforma. Não vale para a próxima eleição, como o senhor disse, para 2016 está valendo. Como é que o senhor vê essa questão da retirada da prisão? Eu acho que esse é o tipo de mudança que não acontecerá. Não vai acontecer. Não interessa rigorosamente ninguém. É um retrocesso, né? Entre as pessoas que vão votar essa matéria. Acho muito difícil ser aprovado isso, até porque isso, assim, criminaliza o cabo eleitoral. Né? E não o político. Se fosse prisão de até 1 ano para o político que contratou, para o candidato, aí tudo bem, aí a coisa melhoraria. O cabo eleitoral quem é? Geralmente são pessoas de menor poder aquisitivo, que se encontram ociosas naquele momento. Estão precisando do dinheiro, e as pessoas se sujeitam às condições mais absurdas, né? Em virtude do desemprego, enfim, nas periferias. Você não vai ver funcionários bem de alto escalão ali, né? fazendo boca de urna, especialmente, né? Então, isso é o que a justiça sempre faz. Mão de ferro com os pequenos e carinho para os poderosos. É verdade, né? A gente vê muito isso no Brasil. E, na verdade, isso aqui seria um retrocesso, né? Afinal, já é considerado crime. A prática não é legal. Para que tirar essa segurança, entre aspas, do eleitor, né? A justiça brasileira, Leandro, ela é muito verborrágica, assim. Ela escreve demais, faz decretos, determina decretos demais. A justiça e também o parlamento que aprova essas leis. Quando, na verdade, o que se precisa é o cumprimento das leis. Que é o mais importante, né? Então, aqui no Brasil, assim, nós temos a pena, por exemplo, não sou advogado, por crime de homicídio doloso. Né? Aí alguém comete um crime bárbaro, mata 7 pessoas de uma vez só. Aí acrescentam mais um artigo. Olha, quando se matar 7 pessoas, a pena é acrescida. Então, não adianta, o que tem é que se cumprir o que está escrito. E hoje, na prática, o que a gente vê é que a justiça só é cumprida para quem não tem uma boa assessoria jurídica. E quem que não tem uma boa assessoria jurídica? São os humildes, os trabalhadores, quem mais precisa. Aí, como eu disse, mão de ferro. Então, o Brasil é um país injusto, a gente sabe disso, e vai estar meio longe de
se tornar mais justo, temos, né, uma para todo caminhada mundo. grande ainda. Mas a única forma de se mudar é isso, é a repetição do processo democrático que vai se apurando, é tentativa e erro. Entendi. Quais outros pontos polêmicos dessa mini-reforma que o senhor destacaria para a gente? Eu gostaria de destacar os pontos que não foram colocados. Sim. Por exemplo, a questão do voto distrital misto. O ano que vem nós temos eleições para deputado estadual, federal em todo o Brasil. Os estados no Brasil são gigantescos, né? Você tem cidades em São Paulo que ficam a 600, 700 quilômetros da capital. Né? Você país continental, Presidente Bernardes, a região que o próprio pessoal do PCC chama de Texas, né? É a região de Prudente, Presidente Bernardes, porque é muito quente, tem muito presídio, lembrando o estado americano, né? Então você vê nessa época deputados estaduais federais que são da Baixada Santista e no lá pedir voto, de São Paulo pedir voto, e muitos eleitores acabam votando, depois não vê mais esse deputado. E isso sufoca as lideranças regionais, né, que acabam não tendo espaço, porque, lógico, dos maiores centros tem mais condições, já tem uma votação maior. O voto distrital ia equilibrar, né? O candidato ia ter que sair por um distrito. Qual distrito? Região de Marília, ou de Rio Preto, ia se limitar, ou da Grande São Paulo, claro. Ou da Baixada Santista. Ou da Baixada Santista. O deputado federal, especialmente estadual, ia ter que se limitar. Isso tem duas vantagens. Primeiro, o cara não sai que nem um louco pedindo votos aí em cidades onde ele jamais votará. E segundo, ele é muito mais cobrado, né? Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, onde não é nem esse distrital é muito menor, é no Condato, que essa é uma região muito menor. Então, o deputado ele é cobrado como um vereador, né? Todo mundo sabe onde ele mora, a região onde ele trabalha e onde ele atua. Ele não tem muito, né? O deputado de Santos, ele não pode fugir de um cenário e falar, não, tem uma reunião lá em, sabe... Lá em Brasília, né? Em Brasília, não, ou no extremo oeste, lá sabe? Em Duartina, entendeu? Ele tem que ficar ali. Se ele é da Baixada, resolver os problemas da Baixada. Se ele é do meio oeste, se ele é da periferia da cidade. Aliás, a própria cidade de São Paulo seria subdividida em distritos, né? Porque tem muita gente. Então, o deputado estadual da Zona Leste teria que residir, pelo menos atuar lá. Ia ter uma pressão para residir lá também. E já ia ter bastante trabalho, né? Porque não ia dar para o cara ser o deputado da Zona Leste e morar em Gianópolis, que aliás é o que todo mundo quer. Não faz muito sentido isso, né? E os políticos, como é que eles avaliam esse voto distrital? É de interesse deles isso ou não? Olha, é de interesse do país, mas as resistências são grandes, exatamente, porque foi se habituando a se eleger no rolo compressor, assim, né? Você pega um deputado de São Paulo, que tem amizade com diretores de bancos, com grandes empresas, já foi vereador aqui, ocupou um cargo de destaque aqui, ele sai com um volume de recursos, de estrutura, de dinheiro, até de know-how, muito maior que um candidato de Mococa, por exemplo. Né? Com certeza. Até me desculpe, o programa é em rede, estou citando muitos exemplos. Não, mas é a realidade do nosso Brasil. Né? Paulista, sim. E isso acontece também na Bahia. Em todo lugar, né? Em todo lugar. Você pega a Bahia, é maior que a França, entendeu? É óbvio que tem voto distrital. Porque o deputado de Salvador, ele não consegue acompanhar, por exemplo, o desenvolvimento da fronteira agrícola lá em Luiz Eduardo Magalhães. Fica 500 quilômetros de Salvador. É muito longe, né? É muito longe, né? Num país de dimensões continentais, essa seria uma mudança. Legal. Agora, tem outra sugestão, se você me permitir. Por favor, qual é a outra sugestão? Você quer ver uma revolução, e algumas pessoas vão me chamar de preconceituoso. Uma revolução seria exigência de segundo grau para o cargo de vereador. Olha, eu milito... Qualquer cargo, né? Em pequenos municípios, não só de São Paulo, do Paraná, trabalhei em Goiânia, Rio de Janeiro, e isso é um limitador. Aí você fala, pô, mas o cara tem o carinho da população, ele é eleito, mas não é bem assim, porque uma vez vereador, em qualquer município, pequeno ou grande, ele tem que lidar com questões contábeis, de administração pública, previdenciárias, questões políticas complexas que movem muitos interesses, lidar com empreiteiras, entendeu? Então, não dá para imaginar que uma pessoa sem um mínimo de formação escolar consiga administrar tudo isso. Quando o vereador, o deputado
de qualquer nível não tem preparo, o que ele entende? Ele entende o básico, somar, dividir, multiplicar. E olha lá, né? É aí onde os corruptores atuam com grande força. Eu acho que, porque se você observar, a maioria dos cargos públicos concursados, e que tem concurso, exige no mínimo 2º grau. Né? Tem razão. Então não dá para que o vigia da prefeitura tem que ter 2º grau e o vereador que vai comandá-lo numa esfera muito acima hierárquica não tem. Isso ia ser, Leandro, uma revolução.